Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, médico radiologista, fundador da comunidade Inovação em Saúde e da Saúde 4 vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do ExpertCast com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, eu tive o prazer de conversar com Daniel Greca, diretor de saúde populacional do Hospital Sírio-Libanês, e com Bruno Pina, CEO da consultoria Sinapse, sobre a necessidade urgente de transformar o setor de saúde e as direções iniciais para essa mudança. Hoje, nós vamos aprofundar ainda mais essa discussão, explorando exemplos práticos de colaboração, os desafios enfrentados no caminho da transformação e como podemos medir o sucesso desses esforços. Por fim, o Daniel e o Bruno vão falar das tendências futuras, das principais inovações e como que eles enxergam o futuro da transformação em saúde. Bruno e Daniel, sejam muito bem-vindos novamente para a gente continuar nosso papo aqui. Prazer, Gustavo. A primeira parte foi boa, acho que a segunda vai ser 2 vezes mais para colocar mais expectativa na gente. Muito bom. Muito bom, Gustavo. Legal, então vou começar com você, Bruno. Tá animado? Já te passo a primeira pergunta. A gente falou muito aqui na primeira sobre transformação, citamos o que ajuda e o que atrapalha, falamos bastante da coopetição, né, do neologismo que surgiu lá nas discussões da comunidade de inovação em saúde, da qual nós três aqui fazemos parte. E eu queria te perguntar alguns exemplos práticos de transformação na saúde, tanto aqui no Brasil como no mundo. Você conhece diversos cases, tem uma experiência super vasta no setor, e eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Legal. Então, começando pelo internacional, eu acho que eu gostaria de trazer aqui um case que eu acompanho há muitos anos e que me fez repensar muito quando eu entrei na saúde e estratégia de paciente, que foi o case da Cleveland Clinic. É um case que eu acho que todos os médicos conhecem muito, e eu, como não era médico e não sou médico, foi um case que eu me apaixonei muito sobre a ótica humana. Quando eu fui estudar o case da Cleveland Clinic, é um case onde a empresa não somente se transformou com muita inovação, mas ela ressignificou e criou mecanismos e políticas voltadas para a experiência do paciente. E quando a gente olha para a saúde, a gente tem um ponto que a gente nem tocou aí no nossa primeira parte aqui, mas é o quanto o paciente está inserido, né, e está sentindo essa transformação que as empresas estão passando. Talvez fique um papo aí para um outro momento. Mas então, Cleveland Clinic acho que é uma empresa que eu tenho sobre a ótica do paciente, como eles realmente colocaram o humano no centro e passaram a perceber isso, como isso melhoraria e melhora o desfecho e, enfim, todo o hospital. Ponto número 2, o case que eu gosto, que eu acompanho também, tenho tido muito contato com eles constantemente, que é o case do Sheba, em Israel. Para quem já visitou, sabe o tamanho do hospital e o tamanho da referência que é para Israel, mas não é um hospital para Israel, é um hospital para o mundo. Né? O case do Sheba é um case global, não só de eficiência em pesquisa, em assistencial, mas um case de inovação. Né? Quando o Sheba, lá em 2019, 2018, não lembro ao certo a data, eles, entendendo que tinham uma grande capacitação em pesquisa que estava ali ansiosa por mais demanda, eles montam dentro do mercado com seus clientes mais próximos um evento chamado The Future of Health. E nesse Future of Health eles perguntam para todos os players do ecossistema de saúde o que é o futuro para eles nos próximos 10 anos. Eles pegam esses 10 anos de cada um dos clientes e preparam a tese para construir as próximas soluções que eles iam fazer, ou as pesquisas que eles iriam acelerar, e criam o ARC, que é a área de inovação do Sheba Medical Center, que na verdade é o New Venture, a incubadora de novas empresas. E fazem isso com o mercado, para o mercado. Em 5 anos, se eu não me engano, eles tiveram 3 unicórnios gerados na saúde, e recentemente vários exits acontecendo de empresas que eles investiram, que nasceram no ARC. Então, é uma empresa que entendeu o valor da inovação, da transformação, aquilo que a gente conversou também na primeira parte, e que criou um mecanismo para não ficar refém do imediatismo do curto prazo e construir as soluções que iam impactar o mundo, fazendo com o mercado, para o mercado, competindo e eventualmente com outros hospitais, eventualmente com outros centros de pesquisa, e ao fazer isso, hackeando a saúde, vamos dizer assim. Então, é um case que eu tenho, dá para ver pela mudança do tom de voz, tenho uma paixão. E você percebe que esses 2 cases, eles não vêm por acaso. Coincidentemente, Bruno, eu visitei Israel e visitei Cleveland. Eu tive a mesma sensação nas duas situações. Não é acidental. Você percebe que há uma vocação, a gente falou sobre vocação na primeira parte, e você percebe que há uma visão a longo prazo e uma capacidade de construção muito forte. Então, não é acidental que os cases, que tudo que Israel entrega de saúde, como o sistema de saúde também é um negócio assim, fora da realidade para mim, de eficiente,
não vem por acaso. Desculpa interromper. Não, é bom você falar isso, porque assim, com o Cleveland eu nunca tive tanto contato próximo, mas com o Shiba eu tive, com o professor Oyel Zinleman, os corretos aqui do nome me digam, e com a Orly Berger, que é a presidente do ARC, que acabou de se mudar para Nova York, eles acabaram de abrir, inclusive, uma unidade em Nova York. A mentalidade deles é essa, eles contrataram pessoas para o futuro. E essa questão de competir com o que você está fazendo hoje, naquele que ganha dinheiro do hoje, não estava preocupado se aquele dinheiro estava indo para uma área que só ia pensar em futuro. Era um propósito, era uma vocação, era um planejamento. Porque esperar 5, 6 anos para você ter um resultado de uma new venture num hospital tradicional que trabalha ali diretamente com o paciente, é isso, né? É um planejamento. Então, 2 cases internacionais são esses. Vou vir para o nosso Brasilzão, que eu gosto muito daqui. 2 cases que eu vou começar assim, que são mais tradicionais, talvez, mas que foram para o mercado e tem uma estratégia muito bem construída por trás. Quem não conhece, eu peço que conheça, dá um Google. Primeiro case, eu vou começar num não saúde, mas saúde, né? De um outro elo da cadeira saúde, que é o case da Afya, uma empresa de educação, com faculdade de medicina, com alunos de medicina, que entendeu que na jornada do seu aluno, pensando em manter o seu LTV, né, seu Lifetime Value, o aluno mais próximo deles ao mesmo tempo, esse aluno se formava em medicina, ia para o mercado, tinha seu consultório, ou trabalhava dentro de alguma rede e precisava de soluções para atender o seu paciente. Então, eles montaram uma tese chamada Jornada do Médico Digital, e nessa Jornada do Médico Digital, eles dividiram alguns pontos dessa tese, que seriam pontos que eles iriam investir para estudar, entender esse mercado e, eventualmente, investir ou comprar empresas. E, né, corta para o que é o case, é uma faculdade, quando você entra para poder se inscrever em algum curso, ele te pergunta, você quer contratar cursos de educação ou você quer contratar uma plataforma de gestão do seu consultório, ou você quer uma plataforma de telemedicina? Então, ela tem toda a jornada do médico. Quando sai da faculdade, inerente que ele use as próprias soluções da faculdade que ele estudou, ele mantém-se fiel à instituição, e aí estamos falando de empresas como PebMed, como iClinic, enfim, entre outras empresas que foram compradas, exits maravilhosos de startups, de fundadores também super visionários, e construir um case muito bom. Então, esse é o primeiro case da Afya, pensar assim em cases de transformação, conectando com inovação. O outro, acho que é um case também super bonito e bem planejado, é o case da Hidrogazil, hoje chamada RD Saúde, não acidental e sim planejado, há muitos anos com uma tese clara de futuro, uma tese clara de ir além, né, do varejo farmacêutico, e a mentalidade deles, já conversei com vários dos executivos, é cada farmácia ser um point of care. E eles fizeram isso ao longo dos anos, eu tive o prazer de trabalhar próximo deles quando eu estava na indústria, co-trabalhando ali, né, cooperando, e também fizeram aquisições de startups do mercado, mudaram modelos internos seus, e agora surfam, vamos dizer assim, uma liderança e uma relevância no mercado muito boa por ter se estruturado. E aí acho que eu falei de uma educação, falei de um varejo farmacêutico, pego um exemplo que eu gosto muito, que é do setor de farma mesmo, indústria farma, que é o setor da Eurofarma. É uma empresa que tem, acho que uma das coisas mais difíceis no Brasil, eventualmente não há nenhuma empresa no Brasil do setor farmacêutico que tenha um CVC próprio. A Eurofarma tem um CVC próprio há muitos anos, é uma referência em Corporate Venture Capital, em investimento corporativo. Tem outras que têm modelos de investimento, mas não se intitulam CVC, o que é diferente. E é um case que eu gosto muito, por ser uma empresa que hoje tem posicionamento global, mas é uma empresa brasileira que construiu um veículo de investimento para pensar em futuro, com uma tese de futuro, e realiza diversos investimentos no setor. E aí, para fechar aqui minha fala, né, tem algumas empresas que eu vejo montando estratégias de futuro com alguns resultados, e aí aqui eu vou falar do Sírio-Libanês, do nosso amigo Greca aqui, o Einstein, tem uma jornada muito boa. Pegando hospitais, acho que todos os hospitais estão numa boa jornada, a Beneficência Portuguesa. Gostaria muito de ver o resultado dessas 3 empresas no mercado. Sinto falta de ver operadoras com grandes estratégias de inovação e investimento em saúde. Pode ser que tenham, e eu não tenho a ciência, mas ao que o mercado, eu tenho muito contato com o mercado de inovação em saúde, não vejo essas pessoas, essas figuras de maneira muito mais estruturada. Talvez a Unimed, se a gente falar com uma operadora que mistura um verticalizado com não, tem uma estrutura muito clara de inovação. Sinto falta de ver outras nessa jornada. Excelente. Trouxe aqui diversos casos também que eu gosto muito. E você citou a Afya, né? E nós temos até na nossa comunidade alguns desses antes fundadores de startups atualmente na Afya, que fazem parte ali com a gente. Então, por exemplo, o Bruno Lagoeiro, que fundou a PebMed, o Felipe, do iClinic. E realmente foi muito bacana porque a Afya conseguiu entender a visão do médico, seja ele egresso do grupo de faculdades Afya ou não, e conseguiu olhar
além, né? Então, acho que é um belo caso, assim como os outros que você citou. Eu vou passar agora para o Daniel, para ele também trazer alguns casos que ele gosta aqui no Brasil e fora, e até nos contar um pouco de como medir sucesso da transformação em saúde. Eu gosto muito dos casos que o Bruno trouxe, né? E eu vejo o varejo com muita... Citou a Raia Drogasil, né? Com muita coragem, né? Muita coragem de fazer o diferente e tentar pensar, além da venda da caixinha de medicamento, como é que eu posso ser mais protagonista na jornada do paciente, né? Isso eu acho bem interessante, eu admiro a coragem. Não sei quanto isso vai vingar, ainda mais se for no B2C. O B2C na saúde é algo que gera uma discussão interna para mim muito grande, e o quanto realmente o B2C na saúde, com um olhar integral de saúde, não pontual, ele realmente vinga. O tempo vai dizer. Tô falando que não, tô falando que sim. Mas é uma tese a ser comprovada. E realmente, Bruno, você citou a Unimed, tem muita Unimed fazendo coisa interessante como operadora de saúde, mas eu vejo pouco também nas operadoras. Eu também não... Pode ser assim, eu não conhecer também, mas eu vejo pouco. Agora, a tua pergunta sobre medir, Gustavo, eu sei que é horrível você começar uma resposta dizendo depende, mas ela depende muito do que você quer como inovação. E esse depende é tão importante eu falar, porque se você não sabe o formato que você quer inovar, o que você quer fazer com isso, qualquer métrica que você colocar não faz sentido. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero inovar, mas eu quero inovar com uma pegada de novos negócios. Com uma pegada de eu colocar smart money, transformar em equity e ter aí participação em várias empresas. Bom, tua métrica vai ser uma. Não, eu não quero olhar para fora, eu quero olhar para dentro. Bom, então tua métrica provavelmente vai ser outra. Seja qual for o caminho, eu acho que tem que estar muito bem acordado com as partes interessadas, conselhos, comitês, liderança. O que é inovação exploratória, fundo perdido, teste, quero flertar com o desconhecido, e aqui você vai ter uma métrica... Acho que tem que ter uma métrica, mas é uma métrica muito mais leve, que às vezes é só você experimentar o novo para entender como isso funciona e ter uma opinião sua e não dos livros. Super válido. Você vai pensar uma inovação de olhar mais para dentro e menos para fora, eu acho que você tem que pensar em inovação sustentável. O quanto eu olhar para dentro da minha operação, eu realmente vou trazer algum tipo de benefício no curto e no médio prazo. Em termos de economia, custo evitado, que seja, ou redução mesmo, ou até, no caso de saúde, desfecho. O que aquela mudança, aquela ideia inovadora vai resolver uma dor, e resolvendo essa dor, o que eu gero de economia, que vai ser o fundeio, me permita aqui a palavra, da minha inovação daqui para frente, e o que eu vou entregar de melhor para o paciente, em termos de qualidade de segurança e de desfecho. Então essa é uma métrica também que eu acho bastante importante. E acho que tem uma métrica também que às vezes você tem que pensar, principalmente quando a inovação ela vem de forma mais orgânica das áreas para você como inovação. Aí você tem que talvez excluir um pensamento mais econômico-financeiro e pensar no que de fato faz sentido para a operação. Então, acho que tem projetos, e a gente trata isso no dia a dia, que às vezes o econômico-financeiro ali é 0 a 0. Ou você investe 100 para voltar 100, ou você investe 100 para voltar 120, 110. E no fundo, não é isso que vai fazer você falar quero ou não quero aprovar. Mas aquilo tem tanto valor para a operação, vai trazer uma experiência tão melhor, ou às vezes o profissional de saúde ou o paciente, vai impactar tanto o cuidado com o paciente, que independente do retorno econômico-financeiro, é um projeto valioso. Então, resumindo o que eu falei aqui, depende muito do que você quer fazer como inovação, mas se for olhar para dentro, eu separaria um pouquinho nisso. O que é fundo perdido, flerte mesmo, assim, que eu vou testar, vou ver como é que funciona para ter uma opinião própria, brincadeiras à parte, mas se fosse há 4 anos atrás seria metaverso, ou 5, já não sei. O que é importante de inovação sustentável, que vai servir até de funding para eu continuar inovando, então você está pensando em métricas estritamente econômico-financeiras, e o que é aquilo que você tem que entender que às vezes tem muito valor, não econômico-financeiro, mas tem valor em termos de desfecho do paciente, que também acho que vale você colocar uma métrica talvez mais relacionada à qualidade. Muito bom, você trouxe aqui, tem 2 pontos que eu estou lembrando enquanto você ia falando. O primeiro é a nossa natural aversão ao risco, né? Como dizia Daniel Kahneman. Então o ser humano prefere ir no mais garantido do que correr riscos, e inovação muito difícil você não ter o risco envolvido. E o segundo é a métrica, que a gente sempre fez e que não está errada, que é pautar o resultado pelo desfecho financeiro. Então, mesmo quando a gente estudava lá nos MBAs, né, olha, o lucro tem que fazer parte de todo o lucro. Verdade, certíssimo. Por isso que muitos investidores preferem, até o Pina citou aqui as fintechs, né? Muito mais fácil ir numa fintech do que numa healthtech, porque, poxa, quanto eu estou colocando, quanto dá, o que ela vai... Mas saúde não vai ser só a parte financeira, né? Talvez a gente comece a ver, e até mesmo em questões de sustentabilidade, a gente já está começando a colocar, olha, qual o impacto que uma instituição traz, por exemplo, para o meio ambiente ou traz para a população. Tem um livro muito interessante sobre isso, né? Sobre o futuro das coisas, e ele traz muito isso, que é começar a medir os desfechos não financeiros como resultado também. Você já trouxe alguns aqui, a gente fala, puxa,
Ok, eu estou fazendo alguma coisa que deixa o meu paciente mais feliz. Ah, legal. Isso pode ser um resultado. É óbvio que não pode ser só isso, né? Precisa ter o dinheiro para sustentar o resto, mas vejo que mais e mais isso vai começar a aparecer. Então, se você quiser complementar... Quero sim, acho que você falou de tolerância ao erro. Eu acho que a gente tem que ser tolerante ao erro. O que tu não pode ser tolerante é premissas frágeis e mal elaboradas, ou hipóteses que não fazem sentido, ou soluções atrás do problema. Para essas três coisas, se der errado e você volta e fala assim, premissei completamente errado, não estressei as premissas e as métricas, não validei se era uma hipótese forte ou se a dor de fato existia. Aí acho que a tolerância tem que ser baixa, porque você vai ter que voltar e falar assim, daqui para frente eu não posso mais errar aqui. Mas se você caprichou nas premissas, entendeu a dor profundamente, e depois, por algum acaso, você não conseguiu entregar, tudo bem. Aí acho que você tem que ser bastante tolerante. O que não dá para você brincar de inovar sem estressar uma boa hipótese, uma boa premissa antes. Aí é desperdício. Concordo plenamente. Que a gente também se citar isso primeiro, que são as famosas startups com uma solução em busca de um problema. Você citou agora aqui também. Então, mais e mais a gente... Acho que depois vocês podem citar aqui na última parte, eu vou fazer a pergunta sobre inovações e como vocês estão enxergando isso. Então já aproveito para passar para os dois, que é uma pergunta mais aberta. Vou começar pelo Bruno e depois eu fecho aqui com o Daniel. De todas as inovações que vocês estão vendo, vamos olhar para frente agora, fazer um exercício de futurologia e falar de transformação na saúde, né? Então, aí eu queria visões abertas de vocês mesmos sobre, olha, para onde eu acho que a saúde vai, como é que vai ser a transformação, que modelo que a gente vai ter. Então tá bom. O fee for service é ruim, mas qual vai ser? Como é que vai funcionar? Porque criticar o fee for service é fácil, né? O duro é achar algo melhor e que funcione. Então eu vou deixar uma pergunta aberta para os dois. Vou começar pelo Bruno e depois eu passo para o Daniel e a gente vai encerrar esse nosso episódio com essa pergunta. Antes de ir direto para as previsões ou até visões que eu vejo, né, os caminhos que a gente possa ter na saúde, eu vou passar só por uma parte mais ainda educativa que eu acho que é importante a gente falar, que é o que permite que as empresas consigam pensar nesses futuros. Eu permissão aqui, né, 2 consultores aqui, ex-consultores na jornada. Eu acho que ainda tem um pouco de educação das empresas saberem realmente trabalhar com futuros. É uma disciplina. Estudar futuros é uma arte. E, né, o foresight, statistic foresight, aí pega aí da década de 50, 40, como isso era chamado, estudar futuro sempre foi uma arte, tanto que tem os futurólogos, futurologistas, enfim, que eu acredito e respeito muito. Só que para fazer isso você tem método, tem estrutura. Então acho que tem muito antes de você pensar apenas que a empresa tem que fazer uma visão de 20 anos para frente, porque alguém tem que reportar isso dentro de algum plano estratégico que eu olhei para X anos na frente. Como é que eu gerencio esses 20 anos à frente que eu fiz esse ano, versus no próximo ano, versus no outro ano. E o quanto que as pessoas hoje, fazendo uma analogia com o Matrix, né, o quanto as pessoas hoje estão prontas para a pílula vermelha ou a pílula azul. O dia a dia, escolher viver no automático, no clique do filme, e não me deixar pensar naquilo que o que vai acontecer com a minha empresa. Então, me deixo ser levado pela maré e pela onda, ou eu me coloco na frente lá esperando a primeira onda para surfar. E aí eu uso a pílula azul para entender como realmente o mundo pode se tornar. Fazer essa gestão do futuro, do presente, dos presentes que acontecem, dos futuros possíveis, entendendo que os cones do futuro são futuros possíveis, futuros prováveis, futuros improváveis, futuros preferíveis, entre outros futuros, a gente realmente está planejando as empresas para considerar esses futuros? Question mark, não é para fechar. Então, acho que essa aqui é para começar com onde eu acho que a gente deveria estar chegando. Quando a gente pensa em possibilidades que, na indústria da saúde, na minha cabeça, eu gostei muito da resposta do Greca, que é olhar para outros tipos de medição de sucesso, que não seja apenas aquele pelo qual a empresa foi formada. Então, aí vai, né? Felicidade do paciente, entre outras coisas. Até porque já existem diversos estudos no hoje que conectam isso diretamente com eficiência do tratamento, com, enfim, até indo diretamente ligado à qualidade de vida e até perspectiva de vida. Então, uma das coisas que eu vejo acontecendo na saúde, e aí é uma coisa que eu acredito que já é uma realidade, a gente falava um pouco aqui, né? Eu estou envolvido hoje em projetos de longevidade. E longevidade sobre um aspecto amplo. A longevidade ela pode ir da saúde até a longevidade urbana. Mas eu vejo isso um tema de realmente ir para uma healthcare. Acho que a gente vive numa sick care, né? Ninguém vai para o hospital porque está saudável. Só vai porque está doente. Ninguém usa um plano de saúde porque quer ficar saudável. Usa porque fica doente. Então, o modelo ideal desses lugares é pessoas doentes, que usem o sistema do jeito enquanto elas precisarem se curar. O que é bom, né? Foi criado assim, esse é o modelo. Só que a gente começa a ver hoje um monte de visões da saúde que, se você não olhar para a saúde,
você vai potencializar a doença de um nível muito pior. E aí vem toda a discussão sobre a saúde está quebrada ou não está quebrada. Então veja essa como uma tendência real. Você já vê hoje centros de pesquisas globais, como o Buck Institute, entre outros, que já focam em teses de pesquisa 100% voltada para a longevidade. E a longevidade é não ficar doente ou trabalhar diretamente em medicina de precisão, edição genética, em escrever mensagens genéticas, em aumento dos telômeros, em vários desses pontos que são pontos técnicos de saúde que olham para isso. Um segundo ponto foi até num painel que eu vi junto com o Greca no South by Southwest, naquele evento em Austin, de um presidente de uma empresa, um alemão chamado Hans alguma outra coisa, que está construindo uma indústria farmacêutica com, primeiro, um projeto social voltado a mapear o sistema imunológico de todos os habitantes do planeta Terra. Uau. Ele quer, assim como mapeamos o genoma, ele quer mapear o sistema imunológico. Porque ele tem vários estudos que comprovam o comportamento do sistema imunológico até uma certa idade, até uma outra idade, enquanto o sistema imunológico age diretamente sobre as doenças. Ele está começando a construir medicamentos. O primeiro medicamento já está em fase 2, que é um medicamento para atuar no sistema imunológico. E, se não me engano, essa primeira tese é uma tese de atrofia muscular, alguma coisa assim, voltada para idosos, para longevidade, que são os idosos que têm menos músculos, os músculos atrofiam, enfim, tem mais problemas. Então, eu olho esse assunto sobre a parte técnica muito interessante. Se a gente pega sobre a parte performática, para não falar que longevidade é só silver economy, é só a indústria prateada, é só os idosos, pega a longevidade o quanto que os primeiros 1000 dias de uma criança é o que vou definir quanto ela vai ter de saúde nos próximos anos dela. Ou que eu pego ali a idade mais pós ali, os 7 anos, a adolescência da criança, o quanto ela se preparou, construiu musculatura. Então, a longevidade nos diversos momentos da vida estão trazendo também outros negócios para isso. Suplementos, adaptoides. Hoje, nos Estados Unidos, você vai numa cafeteria, tem adaptoides. Quer tomar um café com um enhancer para melhorar o sono? Quer tomar um café com uma enzima X para poder você ficar mais focado? E começam a surgir esses tipos de produtos que surgem na saúde que quase vão na linha do wellness, né? Do bem-estar, mas também estão conectando em como é que você hoje se mantém longevo. Como é que você hoje você se prepara para um envelhecimento mais saudável. Então, para mim, essa é a linha de tese, de novas visões de saúde que eu vejo. Eu vou deixar pro Greca falar das coisas mais complexas. Ele é muito mais inteligente que eu, então que ele vai trazer os pontos aí mais assim, longevidade para mim é um tema que eu estou envolvido, né? Muito bom. Posso até dizer que eu estou bias, porque eu estou estudando isso demasiadamente, do Japão à Califórnia, de vários modelos desse sistema de saúde público que já aplicam modelos dentro dos seus países. E, assim, até a cabeça aqui de gente empolgada, assim, eu vejo o mercado da longevidade quase como se nós estivéssemos lá em 2007, nós 3, e alguém chegasse e falasse assim, vocês querem investir numa empresa que tem uma maçãzinha cortada e eles vão lançar um tal de iPhone daqui a alguns meses, vocês topam botar uma grana? Para mim, longevidade, a gente está nesse momento agora e eu vejo como uma tendência bem chegando para ficar. Deu para sentir sua empolgação aqui, né, Greca? Eu vou passar para você em seguida, mas você sabe, cara, que foi interessante porque hoje de manhã, na minha corrida matinal, eu estava ouvindo o podcast do Eric Topol entrevistando o Siddhartha Mukherjee. O Siddhartha escreveu o livro Imperador de Todos os Males, sobre o câncer, depois escreveu sobre o gene, e agora tem um livro sobre a célula. E ele falou 2 coisas, assim. A segunda, ele até falou, cara, eu vou fugir da pauta aqui, Eric, tudo bem? Mas eu vou começar pela primeira, que é um pouco mais banal, e depois a segunda, e aí vou passar para o Greca responder a pergunta. A primeira foi o seguinte, ele estava dizendo que esses supercentenários não morrem nem de câncer, nem de doenças cardiovasculares. Você vai ver a causa mortes, é um problema no sistema imunológico que não aguenta mais depois de um certo tempo. Então, você não consegue mais fazer reparação tecidual da forma que fazia antes, o sistema imune começa a fraquejar e o cara morre por conta disso. Então, a questão não está em câncer ou doença cardiovascular, que são as que mais matam os que não são supercentenários. Então, que talvez você conseguir, vamos pôr entre aspas, editar o sistema imune, e aí vem muito na linha do que você está dizendo aí do alemão. Eu tenho um mapeamento imunológico do planeta e falo, poxa, quem vive melhor tem um sistema imune assim, 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 começa a achar como chegar, não só ao supercentenário, mas passar isso. O segundo ponto, que foi o que ele falou, eu vou fugir aqui da pauta, foi bem mais maluco, que foi o seguinte, ele estava dizendo que o pai dele faleceu já tem alguns anos, que ele gostava muito de conversar com o pai, especialmente em momentos de tomada de decisão. Então, sei lá, poxa, vou comprar alguma coisa, vou investir numa empresa, seja o que for, ele gostava
das opiniões do pai. E o pai dele faleceu, não está mais ali. Ele falou, olha, talvez um ponto nós não tenhamos mais o corpo físico vivo, mas a gente consiga trazer as visões daquela determinada pessoa para ser um humano digital. Então imagine que o Greca está aqui, a gente fala, poxa, o Greca tem umas ideias muito interessantes, muito bacanas, e durante o tempo ele vai fazendo upload daquilo para um certo sistema, e eu tenho depois, o Greca viveu 300 anos, faleceu, mas eu tenho para sempre o Daniel Greca vivo, digitalmente e não fisicamente. Então, eu estou tergiversando aqui, porque eu vi isso hoje cedo, você estava falando de longevidade, e aí vou passar para você, Daniel. Eu vou só puxar antes do Daniel ir, porque eu estava agora no Hacktown e eu tive uma palestra com um dos líderes do Dr. Tim, que é do Hyper Island. Ele é nórdico, ele é inglês, um dos dois. E ele estava trazendo vários temas, e um dos temas foi sobre transhumanismo. Ele mostrou uma cena de um seriado do Max, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um bem futurista. Prometo que depois eu mando para você colocar nos comentários. Isso, a gente coloca aqui na sinopse. E nesse podcast eu vou falar dessa cena e já falo por que eu falei isso. É um diálogo entre uma filha e os seus pais. E a filha, nesse momento, assim, coisa super futura, quando ela vai reagir a alguma coisa dos pais, ela usa um botãozinho, assim, tipo uma tiara, que transforma ela num avatarzinho de um alce. E ela faz, aí os pais falam, filha, a gente não quer conversar com o seu avatar, a gente quer conversar com você. Ela volta. Ela chegou, pai, mãe, eu acho que eu tenho uma coisa pra falar muito séria com vocês. Eles não podem falar que é um ambiente que a gente quer que você se sinta bem. Eu sou trans. E aí os pais, não, tudo bem, o sexo que você quer ser, e a filha não entendendo nada, corta a longa história curta. Não, pai, eu não sou transgênero. Eu quero ser transhumanista. Eu não quero mais viver nessa carne. Eu tenho nojo da carne que eu vivo. Eu quero fazer um upload da minha mente para um ambiente digital, e eu quero viver só como uma pessoa digital. Vocês continuam interagindo comigo, eu vou continuar viva, mas eu vou ser apenas um perfil, um avatar. E aí, o que a gente acha que é uma coisa só do seriado, o Dr. Tim fez uma pesquisa para saber se isso era só coisa do seriado. E ele encontrou 57 empresas hoje, que ele chamou de Digital Afterlife Industry, que são as pessoas que vão viver afterlife em ambiente digital, numa vibe meio Black Mirror, que já vimos isso no Black Mirror, mas de um jeito muito mais estruturado e muito mais científico. Enfim, só para trazer esse ponto que você trouxe muito aí, bom, né? que teve uma que circulou lá no grupo da Comunidade de Inovação em Saúde. Bem, aí esse é uma pauta para um próximo episódio aqui, tá interessante. Eu não tenho condições de responder essa pergunta. Ele falou que ia te deixar as mais complexas. Não tá? tenho condições, deu tela azul aqui. A minha resposta vai numa direção completamente diferente de vocês. Completamente diferente. Me perdoe frustrá-los. Tanto Gustavo quanto o Bruno, quanto quem tá ouvindo. Para mim, a maior transformação que a gente vai ver vai ser nas pessoas. E nos líderes, e nos médicos, nos profissionais de saúde e nos pacientes. Para mim é um motivo simples, porque se isso não acontece, todo o resto não embarca. Todo o resto vira um voo de galinha. Todo o resto vira um metaverso. Todo o resto vira aquilo que a gente não vai ter condição de colocar em prática para a transformação acontecer. Então a grande transformação que eu vejo quando eu ponho uma visão de um sistema de saúde, da saúde daqui a 10, 15, 20, 30 anos, essa saúde que eu vejo, que eu vou falar um pouquinho qual é, ela só acontece se a transformação acontecer nas pessoas primeiro. Então, eu parto desse princípio quase como algo mandatório para tudo isso que vocês estão falando ser colocado em prática, porque eu acho que no forceps não acontece. Talvez não tenhamos opção e a transformação aconteça, é verdade. E qual é a saúde do futuro para mim? É uma saúde preocupada com acesso responsável e não simplesmente dar acesso, pensando em monetizar. É uma saúde colaborativa, pensando aí em todo mundo que compõe o elo, a gente falou bastante isso, principalmente na primeira parte desse podcast. E uma saúde que seja preocupado com a integralidade do cuidado. Esse é meu grande receio. A partir do momento que a gente começa a olhar apenas os problemas de forma pontual e isolada, a gente não se permite olhar na integralidade do cuidado do paciente, precisa resolver aquele problema naquele ponto, naquela jornada. Ou quando algum elo da cadeia tenta criar uma nova solução, simplesmente tentando dar acesso, mas sem pensar na continuidade disso, na responsabilidade de um acesso bem feito, isso também, para mim, acho que seria um desperdício e eu vejo a saúde com essa preocupação e com isso colocado na prática. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é conectada, colaborativa, com, de fato, o paciente no centro, com modelos de negócio aí que sejam sustentáveis e com uma estratégia assistencial muito bem disseminada em todos aqueles que fazem parte daquele cuidado para aquele paciente. Posso te complementar? Que eu acho que é bom. E eu não acho que você está indo na linha diferente, não. Quando a gente pensa em longevidade, a longevidade vai trabalhar em cima do P4 Medicine. Previsão, predição, personalização e participação. Quando a gente fala de predição, aqui a gente está falando de muito saúde conectada, dados. E a atenção primária, que hoje ela é voltada para as doenças mais básicas,
com as tendências que a gente tem visto, talvez a atenção primária daqui para frente vai ser um consultório de um psicólogo, de um terapeuta, porque a doença está surgindo antes na cabeça. E aí, já tem vários estudos que mostram ali que vai matar muito mais os problemas de saúde mental do que o câncer. Então, eu acho que está super bem conectado. Se as pessoas não mudarem para entenderem que os dados, a personalização, a participação vai ser uma coisa importante, e entender que uma saúde do futuro é uma saúde que vai ter pessoas doentes sendo tratadas para aquilo que elas precisam ser tratadas e não para one size fits all, né? Então, se eu posso predizer que você vai ficar doente porque você está com um altíssimo grau de estresse, corticoide altíssimo, enfim, sei lá, você começou a ficar extremamente nervoso, cara, você vai desenvolver alguma doença, no mínimo uma, vai no mínimo mais de uma. Então, a atenção primária vai sair das doenças básicas e vai para a predição. E para mim, a longevidade vai nisso, é o healthcare, estou olhando para você antes de você ficar doente. É complementar o que você está trazendo. Que bom que eu não frustrei tanto. Não frustrou. Pelo contrário, não tem transformação sem mudança das pessoas, né? Essa mudança para melhor, você já tinha trazido isso aqui na primeira parte do nosso episódio, o que deve ser o novo líder, né? O líder do futuro, e como as pessoas, então, devem começar a agir a partir dali. Todo mundo aí, o paciente, o executivo de uma grande operadora, o executivo de um grande hospital, os médicos, enfermeiros e por aí vai. Foi um grande prazer receber vocês dois aqui. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Tem ideias aqui para vários outros episódios do ExpertCast também. Espero receber vocês de volta depois e que vocês tenham gostado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gustavo. Assim, para mim, eu acho que você tem tido um papel importante. Primeiro, de ter um especialista em fazer uma condução como você está fazendo aqui. Quase um jornalista aqui, né? Um especialista em um âncora. Enfim, muito bom o que você está fazendo. A sua visão também colaborativa de comunidade está trazendo muita gente para discutir pontos, né? O grupo que a gente participa traz discussões muito interessantes que a gente sente falta que aconteça na saúde e trazendo temas aqui para serem conversados e dialogados de uma forma aberta, natural, tranquila, sem muito milindres, porque muitas vezes o milindre também acaba matando, né, o setor. Então, parabéns aí pela condução e conte comigo sempre. Obrigado. Obrigado, viu, Gustavo? Eu primeiro dizer que eu adorei participar. Eu sou do grupo de pessoas que aprende falando. Então, eu vou sair melhor que eu entrei. Então, para mim foi super legal. Saiu melhor, com mais conteúdo. E é bom colocar para fora algumas ideias. Parabéns pela iniciativa. E estaremos de volta, sim, é só convidar. Vai ser um prazer. Não, a ideia é exatamente essa, né? Ter cooperação entre os diversos agentes. Então, por isso, a criação da nossa comunidade de inovação em saúde e também aqui o podcast. Eu agradeço o apoio da Agfa desde o começo. Então, já foram aí quase 40 episódios, mais de um ano de podcast. E agradeço também o apoio da SoulPods, que faz sempre a edição e faz com que tenhamos aqui episódios de alta qualidade. E para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos, contatos, postar nas mídias sociais e nos avaliar com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast. É assim que nós conseguimos disseminar informação de alta qualidade e falar mais sobre inovação na saúde. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.